Olá pessoal, vamos retomar a nossa aula sobre imunidades. Nós já analisamos anteriormente que os entes tributantes, eles possuem o que é chamado poder de tributar. De acordo com a Constituição Federal, nós temos competência para instituir tributos destinados aos entes como, por exemplo, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Todavia, nós já estudamos também que a própria Constituição Federal apresenta, além da competência para tributar, apresenta limitadores a este poder de tributar, apresenta limites ao poder de tributar. E vimos que os limites apresentados pela Constituição Federal a este poder de tributar do Estado são dois importantíssimos que já conversamos. O primeiro são os princípios constitucionais tributários, onde já tivemos a oportunidade de analisar princípios como o princípio da legalidade, da anterioridade, da irretroatividade e outros tão importantes aplicáveis ao direito tributário. Mas um outro limitador muito importante ao poder de tributar do Estado é a imunidade. Nós já analisamos na nossa conversa, no nosso bate-papo tributário, o que são as imunidades e, inclusive, já verificamos a diferença entre imunidades e isenções. A partir desse momento, cabe a nós analisarmos quais são as imunidades que se encontram presentes no artigo 150 da Constituição Federal. Desta maneira, vamos analisar o slide e checar quais são as imunidades tributárias constantes no artigo 150 da Constituição Federal. Acompanhe comigo. Nós temos aqui as imunidades presentes na Constituição Federal, que são as seguintes. Nós temos a imunidade das entidades políticas, a imunidade dos templos religiosos, as imunidades que são não auto-aplicáveis, como a imunidade dos partidos políticos, as imunidades dos sindicatos de empregados, a imunidade das instituições de educação e das entidades de assistência social. Temos também a imunidade de imprensa e, por fim, a imunidade musical. Vejam que nós temos uma quantidade considerável de imunidades presentes no artigo 150 da Constituição Federal. Lembrando novamente que as imunidades dispostas na Constituição são limitadores ao poder de tributar do Estado. Bom, então, pessoal, vamos analisar os tipos de imunidades a partir de agora. Imunidades estas que estão dispostas no artigo 150 da Constituição Federal. A primeira imunidade que nós vamos analisar é a imunidade das entidades políticas. Vamos analisar o que o slide nos diz. Esta imunidade das entidades políticas também é chamada de imunidade recíproca ou imunidade mútua. Ela está disposta no artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição Federal. E ela explicita que os entes federativos não podem instituir impostos sobre patrimônio, renda e serviços uns dos outros. Bom, vamos analisar o conteúdo desse slide. Primeiro ponto, nós temos uma imunidade que é chamada de imunidade das entidades políticas. Quando falamos em entidades políticas, nós podemos trazer para a nossa conversa a análise da administração pública. Ou seja, nós temos a imunidade que abrange a administração pública, principalmente na esfera direta, onde nós falamos em União, estados, Distrito Federal e municípios. Mas aí pode surgir uma indagação. Diego, esta imunidade abrange também os órgãos da administração pública indireta? Nós veremos um pouco à frente nesta nossa conversa
qual é a aplicabilidade desta imunidade aos entes da administração pública indireta, tais como fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Vamos ficar nesse momento com as entidades políticas, que são os órgãos da administração pública direta, por enquanto, União, estados, Distrito Federal e municípios. Então, estamos diante de uma imunidade que é afeta, que é ligada diretamente a estes entes políticos. Como já mencionei no slide, esta imunidade está no artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição. E esta imunidade é também denominada de imunidade recíproca ou imunidade mútua. Por quê? Porque a Constituição estabelece que é vedado que as entidades políticas criem, instituam impostos que visem tributar renda, patrimônio e serviço uns dos outros. Ou seja, eu não poderia ter um ente tributante criando um imposto referente a tributação de um determinado outro ente tributante. Eu não poderia ter a tributação por um ente tributante em relação ao patrimônio, à renda e aos serviços de outro ente tributante. Primeiro ponto que eu gostaria de levantar nesta imunidade diz respeito a uma questão que já conversamos quando estudamos imunidade em seu caráter geral, que diz respeito ao fato de que a imunidade só está ligada aos impostos de uma maneira geral. Ou seja, nós temos a imunidade ligada à criação de impostos ou à instituição de impostos, que é uma espécie tributária. Haja vista que sabemos que hoje nós temos uma teoria pentapartite aplicável a classificação dos tributos e sabemos que os tributos hoje possuem uma divisão em 5 espécies. Dentro dessas 5 espécies, nós encontramos os impostos. Portanto, as imunidades, elas estão ligadas diretamente aos impostos. E a imunidade recíproca está ligada diretamente ao fato de que um ente tributante não poderá criar tributos que irão afetar um outro ente tributante no tocante ao seu patrimônio, à sua renda e aos seus serviços. Vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. Sabemos que o IPVA é um imposto de competência estadual. Por ser um imposto de competência estadual, portanto, o ente tributante, aquele que detém a competência para instituir, regulamentar este imposto, é o Estado. Aí nasce uma questão interessante. Será que o Estado poderia cobrar IPVA dos veículos da frota dos municípios? Será que os veículos que são de propriedade do município, os veículos que são de propriedade de uma prefeitura, poderiam ser tributados através do IPVA, que é um imposto de competência estadual? Percebam que se nós começarmos a trazer a imunidade recíproca novamente para a nossa conversa, tal imunidade menciona que os entes federativos não podem instituir impostos sobre o patrimônio, sobre a renda e sobre os serviços uns dos outros. O IPVA é um típico imposto que incide sobre o patrimônio, sobre a propriedade de um veículo automotor. Desta maneira, nós nos deparamos com um típico exemplo
da vinda à tona da imunidade recíproca. Embora nós saibamos que os entes federativos, eles têm a competência para tributar de acordo com a Constituição Federal, percebam que o artigo 150, inciso 6, a linha A, diz que, portanto, os entes federativos não podem instituir tributos ou impostos que visem, portanto, tributar o patrimônio, a renda e os serviços uns dos outros. Dando continuidade a este assunto das imunidades das entidades políticas, vamos agora para uma análise do nosso próximo slide, que ele diz o seguinte: em razão da imunidade, afastada está a mútua cobrança de impostos. Todavia permanece a cobrança recíproca dos demais tributos, taxas e contribuições de melhoria. Vejam que ponto importante que nasce. Nós nos deparamos com uma imunidade, como mencionei no slide anterior, que ela está ligada diretamente aos impostos. A limitação ao poder de tributar está ligado diretamente aos impostos. Desta maneira, a imunidade recíproca, ela abrange esta espécie tributária, como mencionei agora, que são os impostos. Mas e as demais espécies tributárias, como as taxas e as contribuições de melhoria? Será que haveria a possibilidade jurídica de que um ente tributante ele instituísse uma taxa ou uma contribuição de melhoria que fosse cobrada de um outro ente tributante? Novamente, nós temos que voltar à análise que consta no próprio artigo 50, inciso 6, a linha A da Constituição Federal. Tal artigo novamente menciona que a imunidade afeta aos impostos. Logo, afastada está a incidência dos impostos em relação aos entes tributantes que não podem, portanto, cobrar um dos outros impostos sobre renda, patrimônio e serviço. Todavia, os demais tributos, tais como taxas e contribuições de melhoria, poderão sim ser cobrados. É importante nós termos em mente que os impostos, caracterizado como uma primeira modalidade tributária, uma primeira espécie tributária que analisamos, é considerado como um tributo não contraprestacional. O que é isso? Na realidade, quando eu sou tributado através de um imposto, o que nós temos é o fato que essa espécie tributária recai sobre mim, não em decorrência de uma atividade estatal, mas sim porque nós temos um ente tributante que está tributando uma determinada riqueza. Percebam, se nós pegarmos o caso do IPVA e do IPTU, nós temos o ente tributante tributando uma riqueza que é o patrimônio. Se nós pegarmos o exemplo do imposto de renda, a riqueza tributada é a renda. Se nós pegarmos outros tributos, nós perceberemos que cada imposto especificamente possui uma riqueza específica tributada. Ou seja, o que o imposto tributa não é uma atividade estatal, mas o que o imposto tributa é efetivamente uma riqueza do contribuinte. Diferentemente do que acontece com as taxas e as contribuições de melhoria, que são tributos contraprestacionais. Por quê? Eles são cobrados em decorrência de um exercício de uma atividade estatal. Por exemplo, se nós pegarmos as taxas são cobradas ou pelo exercício do poder de polícia, ou pelo exercício de um serviço público divisível e específico. Então vejam que nós temos uma
contraprestação estatal, ou seja, eu pago a taxa porque eu tenho um serviço atinente ao poder de polícia ou um serviço público prestado. De outro lado, nós temos a contribuição de melhoria vindo à tona. Por quê? Porque nós temos uma valorização imobiliária de um determinado imóvel que ocorre em decorrência da execução de uma obra pública. Então percebam, tanto nas taxas como nas contribuições de melhoria, nós temos a sua vinda à tona em decorrência do exercício de uma atividade estatal. Diferentemente dos impostos, que os impostos não se linkam com uma atividade estatal, mas estão ligados à tributação de uma riqueza do contribuinte. Como de modo exemplificativo, levanto a questão do patrimônio e da renda. Então vejam que a imunidade, ela não está ligada estritamente a essas espécies tributárias contraprestacionais, como é o caso da taxa e da contribuição de melhoria. Mas a imunidade visa, portanto, trazer um poder de limitação a esse poder de tributar, a esses impostos cuja tributação recai sobre uma riqueza do contribuinte. Desta maneira, voltando novamente à análise da imunidade das entidades políticas, a imunidade também taxada de recíproca ou mútua, ela vem à tona no artigo 150 com a limitação de estipular para os entes tributantes a não possibilidade de tributar outros entes ou outras entidades políticas em razão da sua renda, do seu serviço e do seu patrimônio, mas sempre ligado aos impostos. Lembrando que esta imunidade não abrange as taxas e as contribuições de melhoria. Desta maneira, nós vamos seguir agora para um próximo slide, e o próximo slide vai trazer novas especificidades sobre a imunidade das entidades. Agora, percebam que nós temos a imunidade das entidades autárquicas e fundacionais. Por quê? Lembrem-se que eu mencionei no começo da nossa conversa que esta imunidade do artigo 150, inciso 6, a linha A, refere-se às imunidades das entidades políticas. E eu havia dito anteriormente que iríamos linkar esta análise das entidades políticas com a administração pública direta de um modo inicial, analisando-se União, Estados, Distrito Federal e municípios. No entanto, começam a surgir na nossa conversa aspectos relativos às entidades da administração pública indireta. Percebam que surge nesse slide a questão referente às entidades autárquicas, ou seja, as autarquias, e as entidades fundacionais, ou seja, as fundações. O que diz o nosso slide? A imunidade recíproca é extensiva às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais. Então vamos lá. Temos aqui um slide bastante importante. Percebam que é um slide que ele traz a aplicabilidade da imunidade a algumas entidades da administração pública indireta. Como já sabemos, e aqui trazendo um pouco de direito administrativo para a nossa conversa, nós sabemos que a administração pública se divide em direta, onde nós temos a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, mas temos de outro lado a administração pública indireta, caracterizada pelas autarquias, pelas fundações, pelas sociedades de economia mista e pelas empresas públicas. E sabemos já
analisamos, inclusive, que a imunidade recíproca das entidades políticas atinge a União, os estados e o Distrito Federal, bem como os municípios. Mas como fica essa leitura perante as autarquias e fundações? Percebam que o nosso slide foi muito claro ao trazer que a imunidade recíproca, a imunidade das entidades políticas ou a imunidade mútua, ela também abrange as autarquias e fundações que sejam mantidas e instituídas pelo poder público. E esta imunidade relativa às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público é efetivamente também ligada ao patrimônio, à renda e aos serviços, que estejam vinculados às finalidades essenciais da entidade autárquica ou fundacional. Então vejam, aquela imunidade recíproca que analisamos anteriormente, do artigo 150, inciso 6, a linha A, traz para nós o contexto de que ela se aplica para a administração pública direta, mas agora temos a extensão daquela imunidade às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, desde que sejam ligadas à sua renda, ao seu patrimônio e aos seus serviços e que estejam vinculadas às suas finalidades essenciais. Então percebam que a imunidade também abrange as autarquias e as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. O próximo slide nosso, agora ele continua ainda trazendo informações sobre as imunidades referentes às autarquias e fundações. Esta imunidade, que envolve as autarquias e as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, elas estão dispostas, aliás, no artigo 150, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, o artigo 150, parágrafo 2º, nos diz que temos a extensão da imunidade das entidades políticas às autarquias e às fundações. Mas ainda o nosso slide diz que esta imunidade está ligada à finalidade essencial da autarquia ou propósito principal da entidade. Ou seja, se nós lembrarmos do teor do slide anterior, que traz a premissa do artigo 150, parágrafo 2º da Constituição Federal, a imunidade se refere aos impostos ligados ao patrimônio, renda e serviços das entidades autárquicas e fundacionais que tenham vinculação à sua finalidade essencial. Portanto, propósito principal desta imunidade é que nós tenhamos ligada a imunidade à sua finalidade essencial. O próximo slide, ele já traz um contexto um pouco diferente. Percebam que nós trazemos já nesse slide a questão referente a uma eventual abrangência ou não, nós veremos isso, da mesma imunidade às empresas públicas e sociedades de economia mista. E o nosso slide diz o seguinte: a imunidade não se destina às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Tais privilégios não são extensivos ao setor privado. Então, meus caros, vamos fazer uma análise desse slide. Nós começamos analisando a imunidade recíproca, mútua ou das entidades políticas, analisando que é uma imunidade focada para a administração pública direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Mas vimos que pelo artigo 150, parágrafo 2º, as autarquias e fundações possuem uma extensão desta imunidade. Ou seja, desde que tenhamos, eventualmente,
ligada à imunidade à finalidade essencial da autarquia e da fundação, que foi instituída e mantida pelo poder público, nós temos vindo à tona a extensão da imunidade recíproca a essas entidades da administração pública indireta. Mas percebam que o nosso slide agora se remete a outras entidades da administração pública indireta, tais como sociedades de economia mista e as empresas públicas. Nós sabemos que as sociedades de economia e empresas públicas possuem natureza jurídica no direito administrativo um tanto quanto misto, com a existência de capital privado. Desta maneira, o artigo 150 da Constituição Federal, ele diz que não se abrange neste rol da imunidade recíproca, mútua ou das entidades políticas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Por quê? Porque esta imunidade não está ligada com pessoas jurídicas privadas ou pessoas jurídicas de direito privado. Se nós voltarmos ao teor inicial do artigo 150, nós perceberemos que o artigo 150, ele nos diz que, primeiro, nós temos a imunidade da administração pública direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios, mas nós estendemos também esta imunidade para as fundações e as autarquias instituídas e mantidas pelo poder público. Quando começamos a trazer à tona a existência de sociedades de economia mista e empresas públicas que têm um contexto de pessoas jurídicas de direito privado, nós temos a não aplicabilidade da imunidade recíproca, mútua ou das entidades políticas a essas espécies ou entidades da administração pública indireta. Feita essa análise, nós caminhamos para um próximo slide. E o nosso próximo slide ele traz uma súmula do STF. E o STF diz o seguinte para nós. A súmula número 76 do STF dispõe que a imunidade não se destina às sociedades de economia mista. O STF tem entendido que empresas públicas prestadoras de serviços públicos estão protegidas pelas imunidades, não sendo alcançadas pelos impostos. Então vejam que nós temos aqui uma leitura focada no entendimento do Supremo Tribunal Federal. E uma súmula do STF, que é a súmula de número 76, diz que esta imunidade não alcança as entidades da administração pública indireta, caracterizadas como sociedades de economia mista. Mas o próprio STF tem o entendimento que as empresas públicas prestadoras de serviço público estão abrangidas pela imunidade recíproca, e ainda a imunidade mútua ou das entidades políticas. Então vamos fazer um grande resumo sobre esta imunidade primeira que analisamos. Imunidade das entidades políticas, imunidade recíproca ou a imunidade mútua. Como já vimos, ela envolve somente os impostos. E esta imunidade diz que um ente federativo não pode instituir impostos que tributem o patrimônio, a renda e os serviços uns dos outros. Nós vimos que esta imunidade é extensiva às fundações e às autarquias instituídas e mantidas pelo poder público. Mas vimos que existe uma análise diferenciada com relação às entidades da administração pública indireta, caracterizadas pelas sociedades de economia mista e pelas empresas públicas. Se nós pegarmos o entendimento constitucional que dispõe a própria Constituição Federal,
nós chegamos à conclusão que, seja as entidades da administração pública indireta, caracterizadas pelas empresas públicas ou pela sociedade de economia mista, esta imunidade não irá ser estendida a elas. Mas, em entendimento do Supremo Tribunal Federal, resta claro na súmula 76 que a imunidade recíproca não é aplicável às sociedades de economia mista, mas, em entendimento do Supremo Tribunal Federal também, essas imunidades, elas são extensivas às empresas públicas, desde que as mesmas prestem serviço público. Desta maneira, meus caros, encerramos a análise da nossa primeira imunidade, que é a imunidade das entidades políticas, das imunidades recíprocas ou mútuas. Aguardo vocês no próximo bloco para analisarmos mais imunidades.